Vai ser duas pazinhas que ele enterra a democracia desse jeito. E você sabe que a população está com medo por conta disso. Tem uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada nesse final de semana, e mostrou que mais da metade do eleitorado aqui no Brasil acredita, né, que o Brasil, comandado pelo PT, pode se tornar um país comunista. Vamos tratar isso no conceito vulgar, popular, né? Não dentro do conceito técnico acadêmico. Mas assim, um país comunista, a exemplo do que a gente tem hoje, que não é comunismo, mas que se costuma chamar de comunismo. Segundo o Instituto, 52% dos entrevistados concordam com a afirmação sobre o risco do Brasil adotar um regime comunista. Desses, 33% concordam totalmente e 19% parcialmente. Os dados foram coletados com 2.010 pessoas de 112 municípios entre 12 e 14 de junho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que você acha dessa pesquisa, Rose? Olha, eu acho que é a percepção popular do que está acontecendo nas falas dia a dia do presidente Lula. E aí, de novo, quando ele relativiza a democracia apontando para que a Venezuela tem mais eleições do que no Brasil, então é uma democracia. Quando ele relativiza a democracia apontando para Nicarágua, países que são caracteristicamente não democráticos. Nada tem a ver com a democracia que nós acreditamos e que nós defendemos. Então, essa percepção popular, ela é grande, tá? Ela está refletida nessa pesquisa. Aí soma-se a isso, aqui no Brasil, cada dia que passa, a gente vê a redução de direitos da liberdade de expressão. Por exemplo, agora, a Jovem Pan, tendo aí a possibilidade absurda de ter um pedido de cassação, essas coisas acontecendo dentro de um governo onde o seu mandatário relativiza a democracia. Então é óbvio, Pavinato, que o povo sente isso e é refletido nessa pesquisa, e eu concordo com a pesquisa, inclusive. A Daniela falou, né, do Robert Dahl, da capacidade de contestação popular. Né? Até isso parece que está subvertido aqui. É verdade. Porque a capacidade de contestação do povo está virando uma capacidade de contestação do governo contra o povo. Exatamente. Ou seja, o governo, tem um tal chamado Ministério da Verdade, que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. A democracia aqui é relativa. Isso. Então como é que você vai defender? Como é que você vai defender? O Lula criou uma Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Ele falou que o conceito é relativo. Se isso não é um órgão persecutório, é o quê? Né? Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia relativa, ou seja, eu defendo quando eu quero contra quem eu quero. Né? É capacidade de contestação do governo contra o povo. Onde é que a gente está chegando? E realmente, nesta ação que você citou, né, que é uma ação realmente, é uma ação absurda, né? Tem trechos, por exemplo, nós lemos aqui no Linha de Frente aquele relatório das Forças Armadas. Lemos o relatório integral, né? A conclusão de que não foi achado nada que desabonasse o sistema eletrônico, né? E todos os outros itens. Tudo foi lido tudo. Aí na petição, os procuradores, eles falam assim, tudo foi lido, mas eles deram um enfoque, uma interpretação errada ao item tal. Aí depois tem uma outra frase, um outro colega nosso em outro programa falou assim, eu conversei com os senadores sobre isso e a situação é essa. Aí os procuradores dizem, mas ele não cita os senadores. E o sigilo de fonte? Ou seja, o brasileiro, ele tem razões para estar com medo disso, Deise? Tem, Pavinato. Tu sabe que, olha que curioso, né? 2 vezes eu fui falar aqui no Linha de Frente e eu pensei, será que eu posso falar isso? Será que eu devo? Pô, já é um sintoma. Já é um sintoma. Cara, eu sou jornalista há 25 anos, sabe? Trabalho com política há 25 anos e agora eu tô travando aqui. Será que eu posso? Aí, às vezes, eu falo baixinho, mas falo, né? Pode falar. Né? Aqui na Jovem Pan pode falar, vamos lá, então. Mas é o que o Ricardo falou, é uma sensação. E aí, se a gente olhar um pouquinho para trás, mas tem aquilo que eu falei anteriormente aqui, né? Já tem esse flerte por parte da esquerda com ditaduras, né? Já tem falas da esquerda que suavizam a ditadura, né? Quando
o Fidel Castro faleceu, o Lula falou que perdia um grande irmão dele, né? Então, a gente vê essas coisas, às vezes as pessoas, a população, ela não consegue explicar ou colocar em linhas gerais como algumas pessoas conseguem, mas a sensação, ela fica no ar e, assim, 52% é um número muito alto, mas é uma percepção geral, sim, né? E aí, Felipe? Eu sei que você tem as suas críticas, eu também sei, que as pessoas não sabem o que é o comunismo. Mas vamos entender essa pesquisa do Datafolha, como assim? 52%, o Brasil pode virar um país autoritário ou uma autocracia, ou, não sei, dê o nome que se queira, né? Vamos esquecer o academicismo, né? A nossa democracia, as pessoas estão com medo de perder... pelo menos essa chama, né, da democracia que vem aquecendo a caminhada do país desde 88? Não, eu discordo com essa afirmação. Acho essa questão muito descontextualizada, tá? Essa ideia do comunismo, depois da queda do muro, depois da queda do Muro de Berlim, né, não tem mais por que ter essa discussão. O comunismo é um sistema econômico global. A gente vive no capitalismo e será o capitalismo que nós vamos inserindo. Né? E mais do que isso, por que descontextualizada essa afirmação? Porque eu até gosto de falar o seguinte, imagina o seguinte, cara, quando foi criada a doutrina comunista, né, por Marx lá atrás, né, a ideia era uma economia industrial e que tinham vários proletariados, né, várias pessoas que trabalhavam na indústria, na base da indústria. Né? Isso não existe mais. O que a gente vê hoje em dia é pessoas no serviço e pessoas querendo empreender. Pessoas querendo ter instrumentos próprios, ferramentas próprias para empreender. Então, a gente vê uma economia completamente diversificada. Ao contrário do passado, que era a economia industrial, que a base era os meios de produção, e o comunismo pressupõe a expropriação dos meios de produção, né? Hoje em dia você vê a economia do conhecimento, que o pressuposto não é mais meios de produção. O pressuposto são outros, né? Não, entendi. Então, assim, não existe... Não existe a possibilidade... Não existe a possibilidade... É a discussão acadêmica. Não existe... Eu vou mudar a pergunta. É discussão séria. Então, eu vou mudar a pergunta. Séria. Não tem como... O conhecimento você não tem fala comunismo para as pessoas... Essa pesquisa do Datafolha, quando você fala comunismo para as pessoas elas ficam assim: o Brasil pode virar uma Venezuela, o Brasil pode virar uma Nicarágua? Não. Essa a resposta, né, que foi dada. A pergunta, na verdade, foi essa. Nem é comunismo na Venezuela, nem comunismo na Nicarágua. Mas, assim, é óbvio, né? A pesquisa está falando em comunismo, né? A gente aqui, quando eu me manifesto, eu estou falando mais um sentimento de autoritarismo vindo do governo. De reduzir os direitos individuais e liberdades individuais. Esse é o sentimento do povo. Gente... E essa pesquisa é enviesada, quando você pega a pesquisa na íntegra, você vê que há uma correlação entre 52% e as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Né? Ou seja, o discurso... Não só isso. O discurso bolsonarista, que fala que o Brasil, com Lula, irá entrar no comunismo, está ressoando nessa população, que acha que... Tem uma parcela significativa que votou no Lula, que também passou a acreditar nessa possibilidade. Não é pouco. Mas se tem 1, 2, 3, 5, 10, já é significativo. Aqui, nessa mesa, por 2 vezes, antes dessa discussão entrar em pauta, a Deise falou. Sim. Não sei se posso falar isso aqui. Exatamente. Pode falar. Já é um... Não é assim. Não, você acha que a gente pode falar o que a gente quer? Ao vivo, no nosso smartphone ou aqui na Jovem Pan? Você acha, Felipe? De verdade. Hoje, no Brasil de hoje, a gente pode falar o que a gente quer. Pode. Não, de jeito algum. De jeito algum, a gente não pode. Qual caso? Baseado na AGU, em cima aqui, ó, do Pavinato aqui, ó. O Pavinato será absolvido. Não estou dizendo que ele será. Eu também tenho certeza, faço votos e vou estar junto com o Pavinato sempre. A pergunta é: e o medo? É uma barbaridade. Mas não é uma barbaridade, simplesmente ele está respondendo, ou ele nem foi ainda intimado, mas enfim, essa possibilidade não é um absurdo. Então, a tentativa de censura da Jovem Pan, de fechar uma emissora com 80 anos, ela não é absurda por si só. Mas eu só vou falar que é comunismo. Não, no sentido entendi o que você falou. Se o juiz estiver combinado com o Ministério Público e com o Poder Executivo para condenar o Pavinato. Então, aí Felipe, estamos no comunismo. É que aí já vai ser tarde. No sentido que aí já vai ser tarde, Felipe. Sabe por quê? Porque você está considerando que esse tipo de situação... Olha, nós estamos na democracia... Opa, vivemos hoje no comunismo. Não é assim. Não é assim. É o passo a passo. Tem método. São várias ações que vão acontecendo ao longo do tempo. E, aliás, Felipe, eu vou te dizer, eu já conversei com várias pessoas da Venezuela, em várias pessoas que saíram de países ditatoriais, e eles falam assim para mim, exatamente o seu discurso, Felipe. Olha, Dani,
Nós não acreditávamos que isso ia acontecer no nosso país, te juro. Então, fiquem alertas com a democracia no país de vocês, porque a democracia, ela precisa ser fortalecida. E qualquer ação autoritária, ela precisa ser cortada na sua raiz. A pior ditadura é aquela que se chama democracia, aquela que se veste de democracia, aquela que se diz democrática. Exatamente. Para a própria Venezuela chegar no estágio que está hoje, quanto tempo nós levamos? Quanto tempo? Não foi da noite para o dia. Não é. Muito tempo. Do primeiro mandato do Chávez até hoje, amigão, já tem aí... Mas Ricardo, você vê características na Venezuela que não tem no Brasil, naquele momento ali. O uso das Forças Armadas para subjugar os cidadãos. Ainda não. A alteração da Corte Constitucional de forma unilateral, tirando ministros indicados por outro governo e colocando ministros indicados pelo governo atual. Né? Ou seja, isso a gente não vê agora. Sim, ainda. A gente não vê essa relação. Esperamos não ver. Não, então... Não, esperamos não, porque o projeto de alteração do artigo 142, a PEC de 2 deputados do PT, eu não lembro o nome deles, mas tem uma PEC, né, que está rolando lá na Câmara, que fala de alterar o artigo 142. Né, o tão falado artigo 142, né, eu acho que esta é a minha grande discordância com o professor Ives Gandra. Eu acho que o artigo 142, desde 1988, quando ele foi escrito, ele é um artigo que não permite, né, fazer aquilo que todo mundo discutia. Não permite mesmo. Porque uma das funções dele é garantir e proteger os 3 poderes. Exato. E os 3 poderes podem acionar as Forças Armadas. Então não tem como um poder acionar contra outro poder, porque as Forças Armadas, ela responde aos 3 poderes de maneira equânime. É assim que está escrito. Mas esta PEC de um deputado do PT, ela quer deixar o chamamento das Forças Armadas somente a cargo do presidente da República e de mais nenhum outro chefe de nenhum outro poder. A estratégia ela é sempre concentrar cada vez mais o poder. E, aliás, eu aproveitei que eu citei a Madeleine, vou citar também o livro do Marcelo Soano, que é Como Destruir o País, uma aventura socialista na Venezuela. Felipe, se você não leu, eu te indico, porque ali mostra desde o início o passo a passo do que fizeram até chegar nessa situação que infelizmente a Venezuela vive e o nosso presidente da República apoia. E o fato é esse, né? O fato é esse. Se você passa, quando você olha uma PEC, tomara que não passe, mas é uma PEC, é um projeto. Então você soma uma coisa, você soma uma reunião, você soma uma fala e você faz uma contestação, ou seja, você faz uma pergunta, ao invés das autoridades da União responderem, eles dizem que você mandou uma informação falsa. Exatamente. E cai em cima. E quando vem para cima, quando vem para cima da Jovem Pan, quando vem para cima do Pavinato, isso é uma forma de fazer com que todos comecem a se acuar, a intimidar. A Deise aqui, eu também tenho esses lapsos, viu, Deise? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Então, a gente fica melindrado. Eu recebo na rua direto amigos falando, cuidado, hein, olha lá, cuidado com o que você fala. Aí você fala, nossa, o que nós estamos vivendo? A minha mãe não dorme. Imagino. Não dorme. Imagino. É verdade. Meu pai também. Vocês ficam super preocupados.